Bem-vindo em nosso canal. Você irá ouvir lindas mensagens na voz do pastor David Gomes, LP. Não irei ao túmulo sem Cristo. Fica conosco, Senhor. Na cidade do Rio de Janeiro, uma jovem de 22 anos saiu de casa para tentar o suicídio. Ela tinha sido enganada pelo namorado. E depois de tudo, ele disse: casar não caso, você é maior, sabe o que fez consciente, nada tenho mais a dar-lhe. A jovem desesperada saiu da Princesa Isabel, tomou um ônibus, foi ao centro da cidade, estava maquinando uma forma de lançar-se ao mar para nunca mais viver. Passou pelo 127 da Rua 1º de Março, no centro do Rio. Ouviu um cântico. Era o culto do meio do dia, realizado todos os dias na Escola Bíblica do Ar. A moça entrou, ficou encantada com o hino, ouviu a mensagem e logo depois da mensagem prorrompeu num pranto tremendo, até que alguém veio para ajudá-la. "O que há com você, moça?" perguntou o pastor conselheiro. "Eu estou desesperada. Eu saí de casa para suicidar e agora eu sinto que posso corrigir, mas não sei como corrigir. Eu ouvi o moço falar aí que Jesus perdoa os pecados, mas eu não sei como posso ser perdoada. Eu sou muito vil, eu estou muito cheia de pecados. Eu nunca procurei a Deus na minha vida." O pastor conselheiro ajudou-a e ela começou a assistir os cultos na igreja por algum tempo. Mas desapareceu de novo. O pastor titular da igreja ficou impressionado. Onde estaria aquela jovem que foi salva do suicídio? Passaram-se 3, 4, 5, 6 meses. E numa manhã ela apareceu de novo no culto do meio do dia. É outra moça, rejuvenescida, alegre, sorridente. O pastor veio logo ao seu encontro. "Então, onde andou? O que fez? Como foi?" E ela disse: "Pastor, fui para visitar meus pais. Fui contar-lhes a respeito de Jesus. Fui iniciar um trabalho. Lá na minha casa, bem no centro de Minas Gerais, já um trabalho foi iniciado. Graças a Deus, pastor, que eu não morri. Graças a Deus que eu vivi. Graças a Deus, eu quero viver." No capítulo 24 de São Lucas, meus amigos, temos a história de 2 homens peregrinos. Estavam desencorajados, tristes e cansados. Um se ajuntou a eles. Era Jesus Cristo e eles não sabiam. Quando chegaram nas proximidades da sua casa, convidaram Jesus para entrar, mas ele disse que precisava ir adiante. E eles insistiram. E Jesus entrou. A oração que eles tinham feito é tão linda que São Lucas escreveu: "Fica conosco, Senhor, fica conosco." Neste momento, meus amigos, eu sei que estou falando a pessoas diferentes. Eu estou falando a crianças, eu estou falando a adolescentes, eu estou falando a jovens, eu estou falando a velhos. Todos são importantes diante de Deus. Para aqueles que estão vivendo na manhã da vida, o mundo está começando, tudo é claro, brilhante, cheio de promessas. Para o jovem que está caminhando nos seus estudos, o mundo é cheio de ilusões. Muitas coisas lhe são prometidas e não são cumpridas. O jovem precisa aprender desde agora que Jesus é a necessidade maior da sua vida, da sua caminhada, a companhia de Jesus. "Fica conosco", disseram os homens, e Jesus ficou. Mas eles nem sabiam que era Jesus. E quando Jesus entrou e ficou, e foi agradecer o pão, e fez uma oração, eles descobriram: é o Senhor. Mas no momento quando descobriram que era o Senhor e que se encheram de alegria, que os seus ideais ressuscitaram, as suas esperanças aumentaram, Jesus desapareceu. Meus amigos, muitos estão hoje sentindo o calor do meio-dia.
Alguns estão sofrendo o sol da adversidade. Alguns estão numa batalha que consideram já perdida, num caminho longo e cansativo. Muitos perderam as ilusões. Muitos viram ruir os seus sonhos, as suas esperanças. Estão agora entristecidos. Mas para estes, para muitos, para todos, fica conosco, Senhor. Eu quero que me ajudes a vencer na luta da vida diária. Eu quero que tu me dês a graça de andar por cima deste mundo, olhando para os teus olhos meigos e maravilhosos. Fica comigo, Senhor, porque a tua presença pode transformar o meu mundo e pode transformar o mundo ao redor de mim. Eu vejo aqueles que já passaram do meio da vida. Sentem que o fim está chegando. As sombras vão cobrindo o caminho, disse um ancião. Eu estou com 80 anos, os meus joelhos estão se enfraquecendo, as minhas pernas estão pesadas para carregar, as minhas mãos estão trementes, a minha fraqueza vai crescendo cada dia. Eu sinto necessidade de força, eu sinto necessidade de ajuda. Mas aquele homem, com os seus 80 anos, foi batizado em nome de Jesus e sentiu uma nova alegria. Conheço um diácono de 83 anos que disse: depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, até os óculos eu pus de lado. Conheço um homem de 93 anos que foi batizado há bem pouco tempo, ao final de uma série de pregações que tive o privilégio de realizar no estado do Rio de Janeiro. Mas aquele homem, com 93 anos, fez a oração: fica comigo, Senhor. Em breve eu sei que entrarei na eternidade. Eu não quero fazê-lo sem a tua companhia. Fica comigo, Senhor. Meus amigos, eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, Jesus quer ficar com aqueles que querem a sua companhia. Jesus não gosta de ser intruso. Ele diz lá no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me deixar entrar, eu entrarei e cearei com ele e com ele ficarei. Jesus não quer forçar a porta. Ele quer primeiro ser desejado. E então ele entra. Mas para que ele entre, é preciso que aquele que clama pelo seu nome tenha fé, que ele é Deus, que ele é todo-poderoso, que ele é amor. Precisa ter certeza de que ele é Salvador. Ah, Jesus gostou daquela oração: fica conosco. Jesus agora está procurando alguém que abra o coração, que diga: Senhor, entra no meu coração, fica comigo. E Jesus vai ficar, e vai se cumprir na sua vida o que diz a poesia daquele hino: vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Jesus é a paz. Vamos deixá-lo entrar em nossos caminhos, em nossos problemas, em nossas dores, porque ele é o bálsamo para os nossos corações. Zaqueu, um ladrão salvo pela graça de Deus. O livro de Lucas nos conta a história de Zaqueu, cobrador dos romanos, um homem de poucos amigos e muito dinheiro. Quando Cristo se encontrou com aquele homem, tocou seu coração, e Zaqueu reconheceu em Jesus uma superioridade tal que disse: eis que estou disposto a dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. E Jesus respondeu: hoje houve salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Aqui, meus amigos, a história de um ladrão convertido. Era um homem pequeno que subiu numa figueira brava para poder ver Jesus Cristo. E sua salvação foi relativamente rápida, porque ele teve um desejo de realmente se colocar à disposição de Jesus. Se eu tenho roubado de alguém, vou devolver.
Esta atitude, se tenho roubado, vou devolver, é uma prova de que aquele homem já tinha experimentado na sua alma a presença de Jesus. Certa vez um ateu disse em tom de escárnio a um crente que fora convertido de uma vida de embriaguez: será que o Senhor crê mesmo nessa história do Evangelho, esta história de milagres? Crê o Senhor, por exemplo, naquela narrativa que fala que Jesus transformou água em vinho? O homem crente parou por um instante, olhou para o ateu e depois disse: bem, eu tenho uma experiência um pouco diferente, mas eu vou contar e talvez possa ajudar a responder à sua pergunta. Eu posso mostrar lá em casa como Cristo transformou cerveja em tapetes muito bonitos. Posso mostrar como Cristo transformou a loteria esportiva em almofadas de adorno para minha sala de estar. Posso mostrar como Cristo transformou uma série de cachaças e de whiskies num piano novinho em folha, onde a minha filha está praticando agora a sua música. O ateu perguntou: mas como isto é possível? E o crente acrescentou: ah, meu caro, é o dinheiro que eu economizei depois da minha conversão. Depois que eu deixei de beber, de julgar, de fumar, eu comecei uma vida nova e comecei uma alegria nova. Jesus transformou as minhas cachaças em piano, em tapete, em maravilhas. Mais do que transformar água em vinho, acrescentou, é transformar vinho em felicidade. Jesus não salva o homem apenas do inferno. Ele salva o homem do pecado, dos vícios. Ele salva o homem das suas quedas. Ele o salva para a vida eterna. Está escrito no livro de Provérbios: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quando a bênção do Senhor entra na sua vida, ouvinte, entram várias coisas ao mesmo tempo. Entra o perdão, entra a alegria, entra a salvação, entra a paz, entra a felicidade, porque a felicidade começa com fé. Letelier, considerado como um dos homens mais ricos da Europa no seu tempo, entretenedor de cafés, de casas de jogos, de cassinos, era um homem que aparentemente tinha um negócio muito próspero. Mas, de certa feita, um repórter jornalista colocou à espreita de Letelier para examinar as suas atitudes. E depois de algum tempo fez o seguinte comentário: nunca vi um homem mais triste do que aquele. A verdade é que Letelier tinha tudo o que o mundo pode dar, mas faltava-lhe Jesus. E o apóstolo São Paulo diz que Jesus é tudo, portanto faltava-lhe tudo. Guilherme de Almeida, o nosso grande poeta, conta-nos em poesia a história daquele homem que sofria de melancolia. Ele sofria tanto que procurou todos os médicos e finalmente foi ao médico mais famoso que lhe indicaram. E depois de expor o problema, ouviu do médico o seguinte: meu senhor, eu só tenho uma solução para o seu caso. O senhor vá ver o palhaço que está aí na cidade, nesse circo famoso. É o homem que faz todo mundo rir. Àquela altura, o interlocutor abaixou a sua cabeça e disse: descubro, senhor, que o meu caso é perdido. Perdido? Por que perdido? Disse o médico. Ah, meu doutor, eu sou aquele palhaço. Meus amigos, o milagre de Jesus na vida do homem vem quando o homem se dispõe a crer nele como Salvador, a crer nele confiando, a crer nele na firme disposição de Zaqueu. Eis que estou disposto a dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. E Jesus respondeu: hoje veio salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. O milagre de Jesus na vida do homem continua. Mas notemos, foi depois que Zaqueu disse: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se tenho roubado, vou devolver. Foi que Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Cristo na vida, eis o segredo. Cristo na vida, eis a transformação. O que você precisa, amigo, é Cristo na sua vida. Se você quer recebê-lo,
pode recebê-lo agora mesmo. Basta neste momento dizer: eu quero, Jesus, a tua entrada na minha vida. Eu quero, Jesus, o teu perdão. Eu quero, Jesus, a tua salvação. Eu quero uma fé que não vacile. Eu quero uma fé que me faça aceitar a tua graça. Eu quero consertar os meus erros. Eu quero receber o teu perdão. Jesus, eu sou teu. Recebe-me, assim como recebeste Zaqueu. Meu amigo, se tomares esta atitude, a salvação será tua. Mas alguém diz: eu não sou ladrão. Não importa. Alguém diz: eu nunca matei ninguém. Não importa. Todos nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Zaqueu era pior do que aquele que não matou e que não roubou. Zaqueu era pior do que muitos. Mas no momento que ele confessou a Cristo, ele foi salvo. Agora é a hora de confessar. Agora é a hora da salvação. Os vazios do homem. Li há tempos um livro intitulado A Crise do Mundo Moderno e comecei a pensar comigo mesmo: que título inconveniente. Nós vivemos num mundo de muitas crises. A crise de dinheiro, a crise de economia, a crise de caráter, a crise de moralidade, a crise. E, no entanto, o autor dá este título: A Crise do Mundo Moderno. Deveria dizer, pensei eu, as crises do mundo moderno. Mas depois, meus amigos, comecei a meditar um pouco mais e cheguei à conclusão que o autor tinha razão. Porque realmente só existe uma crise no mundo, é a crise do pecado, é a crise do homem sem Deus. E crise maior ainda é aquela do homem que conhece a Deus e o despreza. Lemos no capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, numa parte controversial de Jesus com os seus adversários, a seguinte declaração do Senhor: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Quero chamar a atenção de todos à palavra vazio. É uma palavra que aparece no verso 44. Na versão chamada brasileira, eles colocaram desocupada. Casa desocupada, casa vazia. O vazio do homem não é fácil de ser situado e muito menos de ser compreendido. Mas a verdade é que Tiago declara no capítulo 4 da sua epístola: não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Não sabeis que o Espírito que habita dentro de vós tem ciúmes? O comprometimento do homem com o mundo e não com Deus traz o vazio do seu coração. A graça diminui, a fé desaparece e o homem começa a sentir vazio, vazio, vazio. Alguns sentem uma decepção, é uma decepção com outra pessoa, e esta decepção esvazia, esvazia e esvazia. Um terceiro casa-se mal, tem problema conjugal, lança a culpa em Deus, Deus é o culpado, e esquece que a culpa foi a sua própria escolha, foi o seu próprio desatino. Um outro tem lutas na sua firma, não administrou certo, caiu num caos financeiro, agora falta dinheiro para circular a sua mercadoria e lança a culpa em Deus. É o vazio, vazio da fé, vazio motivado por uma falsa concepção de Deus. Diz aqui o nosso texto: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Portanto diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia,
varrida e ornamentada. Um homem pode ter a sua casa, a casa do seu coração, ornamentada pela ciência, pelos diplomas, pelos cursos, pelas conquistas de ordem social e material, mas nada disto substitui a presença de Jesus Cristo. O homem não precisa uma casa arranjada, arrumada, varrida, ornamentada. O homem precisa de uma casa cheia, uma casa com a presença de Jesus Cristo, uma casa em que Cristo tenha prazer de viver. Paulo escreve na sua carta aos Efésios: para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Paulo estava falando de alguém que abriu o coração para Deus e que teve Deus enchendo o seu coração, enchendo os seus pensamentos e enchendo a sua vida. Jesus quer dominar a vida inteira do homem. No livro Imitação de Cristo, nós lemos algo muito interessante. Diz assim: muitas pessoas erram porque estão mais ansiosas de adquirir conhecimento do que viverem uma vida reta. E assim chegam a um ponto que não cumprem a sua finalidade e não produzem frutos. Outros perdem porque estão cheios de uma sabedoria mundana, a sabedoria desta vida, mas não se colocam dentro do quadro da verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. Sem dúvida alguma, Thomas A. Kempis teve razão neste pensamento, porque muitos vivem longe de Deus e querem empilhar conhecimentos, deixando o vazio do seu coração, porque o coração humano foi feito para Deus e só Deus pode transformá-lo. Vale a pena, amigo, deixar encher o seu coração de Deus. E a linguagem do livro de Atos vai se repetindo: foram cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo. Esse enchimento vem pela fé em Jesus Cristo. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, disse Jesus Cristo. Aquele que vem a mim, diz ele, ninguém o arrebatará da minha mão. Jesus Cristo é o Salvador. Ele está de pé agora, com as mãos estendidas para todos, dizendo: vinde a mim. É tempo de chegar. É tempo de encher o vazio do coração com a plenitude de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deus o abençoe nesta decisão, agora, neste minuto, neste momento. Jimmy Carter, o homem que nasceu de novo. Lemos no Evangelho de São João a seguinte expressão do Senhor Jesus Cristo: necessário vos é nascer de novo. Esta expressão foi dita a um homem rico que havia procurado Jesus. O nome daquele homem, Nicodemos. Ele queria saber o caminho do céu. Ele queria encontrar o caminho da felicidade. E foi à noite ter com Jesus Cristo. E Jesus lhe dá a seguinte orientação: necessário te é nascer de novo. Os anos passaram e durante 1976, na campanha política dos Estados Unidos, apareceu um novo nome: o presidente Jimmy Carter. É um diácono batista. Ele começou por dizer em toda parte que havia nascido de novo. Dizia ele: eu nasci de novo, eu nasci do Espírito Santo, eu nasci há 10 anos. As expressões do diácono batista tomaram as manchetes dos jornais. Afinal, o que é nascer de novo? No Brasil, logo depois de eleito presidente dos Estados Unidos, vários jornais tiraram tempo para discutir as ideias de Jimmy Carter. E os jornais diziam: nascido de novo, o que é nascer de novo? Um dos jornais de maior circulação no Rio de Janeiro declarou que Jimmy Carter, sendo diácono batista, não fuma, não bebe, não joga, e que declarou ter tido uma experiência com o Espírito Santo há 10 anos, quando nasceu de novo. Inteiramente verdadeiro. Mas nós continuamos a perguntar: o que é nascer de novo?
O pastor Tozer escreveu certa vez que os característicos dos homens da Bíblia podem ser discutidos e divididos em 4 classes. Primeira classe, aqueles que são grandes, mas não são bons. Segunda classe, os que são bons, mas não são grandes. Terceira classe, os que não são nem bons e nem grandes. E, finalmente, os que são grandes e são bons. Esta bondade, todavia, é possível mediante a presença de Jesus Cristo na vida. Nicodemos era um grande líder religioso, mas Jesus lhe disse: falta-te uma coisa, precisas nascer de novo. Em outras palavras, só há uma possibilidade de uma certeza certa, esta vem pelo novo nascimento. Jesus disse certa vez que do coração do homem é que procedem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os testemunhos falsos, tudo sai do coração do homem. Ele se referia naturalmente ao coração não convertido. Mas quando o homem tem a experiência com Deus em Cristo e prova o novo nascimento, este homem não foi remodelado ou melhorado, ele foi feito de novo. Daí dizer o apóstolo São Paulo: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quando pela fé o homem aceita Jesus Cristo como Salvador, Deus se coloca dentro dele, dá-lhe uma natureza inteiramente nova. Cristo, pelo poder do Espírito Santo, passa a residir naquele coração e o homem que não era crente transforma-se num cristão. Tivemos o prazer de batizar uma senhora não há muito tempo no Rio de Janeiro. Ela começou a assistir aos cultos do meio do dia na Igreja da Esperança e encontrou-se com Jesus Cristo. Mas nada disse ao seu marido até que caiu doente e foi para um hospital e ia ser operada. Antes da operação, perguntaram-lhe pela sua religião e ela disse: eu sou batista. Seu marido disse: não, você não é batista, você nunca foi batista. Ela disse: eu sou batista. Mas como foi? O que houve com você? E ela disse: eu comecei a assistir os cultos aí no centro do Rio, na Igreja Batista da Esperança, e me converti e agora sou batista. Você é batista? Sou batista. A mulher foi operada e começou a falar com o marido que queria se batizar. Foi batizada. E começou a dizer ao pastor: agora o meu marido vai se batizar. E aquele homem, um homem de grande respeitabilidade, de grande valor social, veio também e se converteu. E ele me disse: agora, pastor, eu quero que os meus filhos se convertam. E dentro em pouco os filhos se converteram. E depois ele chegou e disse: agora a nossa empregada vai se converter. E a empregada se converteu. E depois veio e disse: a nossa vizinha vai se converter. E a vizinha se converteu. Nascer de novo, experimentar uma nova experiência, sentir Jesus de uma maneira nova. Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, nasceu de novo. E ele disse: eu nasci de novo há 10 anos. Eu conheci Jesus há 10 anos. Esta família toda que acabei de mencionar encontrou-se com Jesus, sentiu o novo nascimento e hoje é uma família feliz na fé, no amor e na paz. Você também pode nascer de novo. Como é que se nasce de novo? Em primeiro lugar, eu reconheço que sou pecador e que somente Deus pode me perdoar. Em segundo lugar, eu reconheço que Jesus é o Salvador e que Jesus quer me perdoar. Em terceiro lugar, eu aceito Jesus como meu Salvador e sou perdoado. Esta grande verdade, esta grande experiência, quando o homem pode reconhecer que é pecador, quando o homem pode reconhecer que Jesus é o Salvador e quando o homem pode reconhecer que aceita Jesus, então ele prova a mesma graça que o presidente dos Estados Unidos provou, a mesma graça que aquele que está falando agora provou, a mesma graça que milhões ao redor do mundo já provaram. Jesus Cristo no novo nascimento, na conversão dos pecadores. Durante a minha campanha na Ásia, eu tive experiências notáveis de ver pessoas aceitando a Cristo. Mas uma das grandes experiências foi o gerente do Hotel Nova China, na cidade de Taipei, lá na ilha de Formosa. Aquele homem, lutei com ele para ir ao culto e ele não queria ir. Mas numa sexta-feira ele disse: hoje eu vou. Eu preguei sobre Jesus pendurado, sobre o sangue que liberta. E aquele homem foi o primeiro a ir na frente. No dia seguinte eu estava preparando as malas para viajar e ele entrou pelo meu quarto. Adentrou ali com uma série de presentes, uma caixa de chá perfumado,
uns retratos da China, outros presentes em flâmulas, e disse: eu quero que o senhor leve tudo isto, porque o senhor me trouxe a felicidade. E eu olhei para ele e disse: felicidade? Ele disse: o senhor me trouxe Jesus, e Jesus agora é a minha felicidade. Eu quero que o senhor, voltando para o Brasil, peça a Deus que ele converta a minha esposa e os meus filhos. Meu amigo, a conversão daquele grande gerente de hotel na cidade de Taipei pode se repetir na sua vida, no meio da sua família, no meio dos seus filhos. É necessário nascer de novo. Basta reconhecer-se pecador, reconhecer que Jesus é o Salvador e dizer-lhe: Jesus, eu aceito a salvação. Esta é a felicidade. Que seja a sua. Amém. Tentações de Jesus e nossas tentações. O ouvinte amigo pode ler no capítulo 4 de São Mateus a história das tentações de Jesus Cristo. São Marcos dá-nos um resumo daquela cena. Eu vou ler, portanto, no Evangelho de São Marcos, porque é resumido. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas os anjos o serviam. Notamos que neste relato de Marcos, Jesus aparece entre as feras, mas ao mesmo tempo os anjos o estão servindo. É inegável que o mundo de hoje está se tornando um mundo de feras. Está se tornando um mundo em que os assaltos, as desconfianças, as prisões estão se multiplicando. É um mundo em que o homem está estourando o próprio homem. Mas é exatamente neste mundo de tantas tentações que nós devemos ler e aprender que os anjos servem àqueles que confiam em Deus. Uma história acaba de ser publicada há pouco tempo. É a história de um homem que foi assaltado no momento em que fazia as contas do hotel onde trabalhava nos Estados Unidos, na cidade de Fort Worth. Era um seminarista. E quando ele estava fazendo as contas, entrou um jovem com um revólver e ameaçou-o de morte. Quero dinheiro, senão vai morrer. O seminarista ergueu o rosto e disse: dinheiro eu não tenho, as caixas registradoras estão vazias. E a resposta veio: abra o cofre, senão estouro a sua cabeça. O seminarista olhou para ele e disse: eu não tenho medo de morrer. Não tenho nenhum medo de morrer. Eu tenho uma esposa e tenho um filhinho de 9 meses. Teria grande pesar de deixá-los, mas não tenho medo de morrer porque eu sou crente em Jesus Cristo. Agora, abrir o cofre eu não posso porque não tenho a chave. Eu sou apenas um contador aqui e nada faço senão o trabalho de contador. Mas não estou medroso. A Bíblia nos diz no Salmo que o Senhor manda o seu anjo acampar-se ao redor daqueles que o temem. E eu sinto o anjo de Jesus acampado aqui. Eu sei que eu não tenho medo de morrer, mas eu não tenho também dinheiro para dar ao Senhor. Naquela hora, o jovem colocou o revólver por sobre a mesa e deu um soco no jovem seminarista. E disse: dá-me o dinheiro. E o jovem seminarista respondeu: eu não tenho dinheiro, mas eu também não tenho medo de morrer. O jovem, irritado, mandou que ele entrasse imediatamente dentro do banheiro e disse: fique aí 5 minutos nesse banheiro e depois saia. O jovem entrou, marcou 5 minutos e depois desse tempo saiu e encontrou a mesa sem a sua Bíblia, mas lá em cima da mesa estavam 2 balas. O moço levou a Bíblia e deixou as balas. E o seminarista, dando uma entrevista ao jornal, ele disse: eu vi a fera de frente, mas Jesus estava ao meu lado, e eu senti o poder de Jesus Cristo, e fui por ele libertado. Agora a minha oração é que aquele jovem também seja libertado. Nós sofremos tentações como Jesus as sofreu. Jesus foi tentado no que diz respeito à vida material. Se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão.
Se o problema era ter fome, então a solução seria transformar pedras em pães. Mas Jesus não quis fazer isto, porque ele tinha algo muito mais importante do que isto para fazer. Ele queria glorificar a Deus e salvar o pecador. Satanás levou Jesus para o pináculo do templo, para que ele, descendo de lá, se tornasse muito famoso, conhecido, recebesse as palmas numa verdadeira consagração. Mas Jesus não foi tentado pela glória. E ele disse: eu não preciso transformar-me numa estrela. É a lição que ele nos dá de que a glória do mundo é passageira, mas a presença de Deus é para a nossa vida. Ele respondeu a Satanás com clareza e energia e o mandou para o seu lugar. Satanás quis então que Jesus o adorasse e disse: eu lhe dou o mundo todo. Uma pretensão, porque o mundo nunca foi de Satanás. Mas ele queria dizer: eu lhe dou o mundo, como quem diz, se tu me adorares, eu te dou tudo aquilo que tu precisas. Mas Jesus não precisa de nada. Ele preferiu ganhar o mundo derramando o seu sangue, sofrendo as nossas dores no Calvário, sendo pregado numa cruz. Ele preferiu ganhar o mundo desta maneira. Ele queria ganhar o mundo na maneira do sacrifício, para que pelo seu sangue o perdão se estendesse a todos nós. Os homens continuam a ser tentados. Estava visitando numa segunda-feira de carnaval há alguns anos. Um jovem batizado por mim e com quem estava de visita disse-me: pastor, paremos um momento, eu quero agradecer a Deus. Agradecer a Deus? O que houve que você quer agradecer a Deus? Pastor, faz um ano que neste dia eu estava sofrendo dores intensas, pois tinha sido ferido no carnaval. E hoje, graças a Jesus Cristo, eu estou consolado e consolando. Eu estou visitando com o Senhor. E o jovem acrescentou: ó pastor, como eu gostaria que todos os carnavalescos do mundo ouvissem essa história. Pastor, como eu gostaria que todos soubessem de que Jesus é maior do que todas as tentações, que Jesus é maior do que todas as provações, que Jesus é um amigo perfeito, que Jesus é aquele que nos dá perdão, pão e preciosas promessas. Aquele moço que um ano atrás não tinha quase dinheiro, não tinha quase recursos, agora estava num comércio próspero, vencendo e alegre e já pensando no seu próximo casamento. Com Jesus a vida é diferente. Lembro-me da sua palavra. Em Jesus eu tive perdão, pão e preciosas promessas. Por que deixar tais coisas com outrem? Tais coisas são para você que me ouve agora. Jesus veio buscar e salvar a todo aquele que nele crê. Esta a sua oportunidade. Meu amigo, o inferno é o final de uma existência sem Cristo, mas Jesus está aqui para salvá-lo agora. Jesus está aqui para perdoar os seus pecados. O livro de Provérbios diz: aquele que confia em seu coração é um insensato, e o homem que endurece o seu coração virá a cair no mal. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, de repente será quebrantado sem que haja remédio. Ah, meus ouvintes, Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Agora é a hora da salvação.